Oi, gente, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Eternamente Vocacionados. E desta vez, quem contará um pouco para nós o seu testemunho da sua história de amor será o nosso irmão Júnior Belo. Seja muito bem-vindo, Júnior Belo. É uma alegria ter você aqui para mais um episódio da nossa série Eternamente Vocacionados. Seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido e se apresente, por favor. Nós queremos conhecer você, queremos saber um pouco da sua história, do seu testemunho. Então, como o Carol já falou, eu sou Júnior Belo, sou membro consagrado da Ave de Maria. Faço parte da comunidade há 14 anos. Sou casado, sou membro externo da comunidade, tenho um filho. E faço parte da missão em Itambé e Pedra de Fogo. Às vezes o povo fica sem entender por que Itambé e Pedra de Fogo, achando que são duas missões. Na verdade é uma só, porque são duas cidades, né, fronteiras, Paraíba e Pernambuco. Então a gente está instalado aqui nas duas paróquias. Conta um pouquinho para nós quem era Júnior Belo adolescente, né? O Júnior Belo jovenzinho. Não que o Júnior Belo não seja jovenzinho, né? Mas o Júnior Belo de antigamente. Conta um pouco para nós. Então, era arteiro, né? Era na minha adolescência mesmo, época de estudo, ensino médio e tal. Então, na verdade, era um jovem rebelde, né? Aquele jovem que queria ser a diferença no meio da sociedade, mas em querer ser a diferença, na verdade, eu estava querendo chamar a atenção. Mas então era aquele jovem que na escola bagunçava, aquele jovem que na escola todo mundo conhecia por fazer as loucuras, que a diretora conhecia por visitar muito a sala dela. E assim, aquele jovem que acabou se perdendo no mundo, que acabou se perdendo muitas vezes na droga, no álcool, na bebedeira, nas farras, na prostituição. Então, esse jovem, esse adolescente, foi assim minha adolescência. Na verdade, desde os 11 anos de idade, né, que eu comecei a viver, não é, essa onda do mundo na minha vida, do pecado na minha vida, dessa intensidade mundana da bebida, do cigarro. Com 11 anos de idade eu comecei a fazer isso, fumar, beber, com 12 anos. Comecei a cheirar lança-perfume, loló. Depois veio a cola, mas não parando por aí, eu sempre queria algo mais, né? Sempre queria que algo pudesse me preencher, então eu não parei por aí, eu quis mais, também cheirei gasolina no tanque da moto do meu pai. É, Quando ele saía de casa, deixava a moto lá, eu ia no tanque da moto cheirar gasolina, mas era como se algo tivesse sempre me faltando. Era como se dentro de mim sempre faltasse algo que eu tivesse em busca e eu não conseguisse encontrar. Essa é a verdade. Então, eu posso dizer que eu fui um jovem que eu vivi em busca de encontrar a felicidade, mas eu fui em lugares errados e em pessoas erradas. Não é? Então, eu não parei por aí, eu queria sempre mais. Foi onde eu conheci também, eu acho que por médio de uns 15 anos de idade. Né? Eu passei pela fase do roqueiro, né? O roqueiro, o gótico, o punk, e só queria vestir preto, né? Eu estou de preto hoje, mas não é porque eu só visto preto, não. Né? Na época eu só queria vestir preto. É tão tal que quando eu me converti, que eu entrei na comunidade, eu tinha quase 30 camisas só preto, né? Então, era só o que eu queria vestir, era só preto. E nesse meio, eu comecei a me revoltar mais ainda quando eu descobri o rock.
né? Fui influenciado pelo rock, por aquilo que todo mundo sabe do rock, né? Sobre a revolta, sobre a rebeldia, mas também a gente sabe que o satanismo está por trás de tudo isso, o culto a Satanás. E quando eu descobri o rock, eu não sabia de nada disso, claro, não entendi de nada disso, então eu fui influenciado pelas bandas, né, pelo modo que eles viviam, que eles faziam, e eu fui deixando a minha fé de lado, a pouca fé que eu tinha, na verdade, porque eu dizia ser católico, mas eu não ia à igreja, só dizia porque a minha família se dizia também católica, sem ir à igreja também. A única coisa que eu fiz foi a primeira comunhão, quando eu era criança, que eu tinha 10 anos de idade, e eu fiz à força, na verdade, porque minha mãe me mandava ir, mas eu faltava muito, né, a catequese, quase não fazia a primeira comunhão por isso, mas acabei fazendo. E eu sei que nessa época do rock na minha vida, eu fui perdendo, né, esse restinho de fé. E aí eu comecei a me revoltar também contra a igreja, a falar mal da igreja, a xingar a igreja, a dizer que ali onde estava um monte de gente reunido, na igreja era um monte de abestalhado que se reunia para rezar, e que se eles se reunissem em qualquer lugar seria igreja, e falava mal mesmo das pessoas que iam para a igreja, dos jovens que estavam na igreja. Então eu tinha uma visão revoltada agora da igreja, né? E é muito interessante porque em uma noite, posso até lembrar aqui um pouco, eu sei que a gente não pode estender muito, porque se for dar todo testemunho, é muito tempo, mas só resumindo, um fato que me marcou muito em relação à revolta contra a igreja, quando eu tinha em volta dos 15, 16 anos, porque uma vez eu estava ao lado da igreja com alguns amigos, e era Semana Santa, e a gente estava tomando vinho, né? Aqueles garrafões lá de 5 litros de vinho carreteiro. E quando eu vi, a igreja estava aberta, estava tendo uma celebração, madrugada, e eu tive uma brilhante ideia. Né? Nessa época, como roqueiro, eu comecei a usar as camisas toda pichada, o tênis pintado, as calças folgadona, tudo rasgada, era brinco na orelha, cabelo vermelho, topete grande, corrente no pescoço, aquelas pulseiras de ponta no braço. Então, os meus amigos também, cada um tinha o seu estilo e era nessa linha. E aí a gente inventou, naquela noite, quando eu vi a igreja aberta, eu tive essa brilhante ideia de chamar eles, né? Para a gente entrar na igreja, para mostrar aquele povo besta que estava ali, que a gente era diferente deles. Não é que aquilo que eles estavam fazendo ali não era nada, que não valia nada. E a gente entrou, né, dessa forma, éramos 7 jovens, eu e mais 6. E quando entramos na igreja, todo mundo parou, né? Parou tudo. Né? O padre parou a celebração e todo mundo ficou olhando para a gente. Então a gente entrou na igreja, foi para um lado, foi para o outro, enquanto todo mundo estava ali com medo, eu acho que achando que a gente ia fazer um atentado ali naquela noite. Né? Mas a gente saiu e a gente saiu festejando porque a gente conseguiu chamar a atenção. Né? Então, no fundo havia um sentimento de carência muito grande, um desejo de chamar a atenção muito grande, um vazio muito grande. E aí aconteceu esse fato e eu saí celebrando junto com os meus amigos. Mas, com o decorrer do tempo, né, então também entrou a maconha na minha vida. Depois eu cheirei anti-respingo, tomei chá de cogumelo, triturei comprimidos, né, de tarja preta com... Não posso dizer o nome para não dar receita. Mas para não aguçar, né, Júnior? Para você ver que é forte, era um remédio de tarja preta que eu colocava nas doses de vodka para tomar, né, para fazer efeito.
Então, eu vivi assim, a minha adolescência, até mesmo na escola, muitas vezes, que eu bebia, que eu fumava e que cheirava até antirrespingo, usava tudo isso dentro da escola escondido, fazia tudo isso. Me lembro que uma vez no carro de um amigo meu cheirando antirrespingo e eu ficava vendo coisas, eu via a diretora correndo atrás de mim e eu saí do carro do meu amigo correndo no pátio e o efeito, como era rápido, de repente passou e eu estava correndo sozinho lá no pátio da escola, achando que a diretora estava atrás de mim e não estava, né? Não tinha ninguém, era só alucinação. Então, é, a minha adolescência foi mais ou menos isso, essa loucura aí que você pode imaginar e muito mais, né? E diante de tudo isso que eu estou dizendo, todos os finais de semana eu saía de casa, eu saía muitas vezes no sábado, chegava já na segunda, amanhecendo o dia, passava mais de 24 horas, quase 30 horas, bebendo sem parar, sem dormir, sem me alimentar direito. Então, muitas vezes arriscando a vida, viajando de moto, não é, bebendo, e muitas vezes eu vinha também na garupa da moto dos amigos meus, dormindo, e muitas vezes eu acordava, quando eu acordava eu já estava aqui na cidade, então arriscava muito a vida, né? Então foi mais ou menos isso a minha juventude, a minha adolescência. Quando foi a intervenção de Deus na tua vida? O dia que você fez, olha, essa vida não dá mais para mim. Foi algo que foi acontecendo aos poucos ou foi aquele choque? Não, então, uma noite, isso já depois de algum tempo, uma noite eu estava na frente da casa de um amigo meu com ele. Ele morava, na verdade, né? A mãe dele mora ainda hoje, mas ele morava em frente à igreja. Tem uma praça, ele morava em frente à praça que dá de frente à igreja. E quando eu olhei, é como se eu já tivesse cansado, né, de tanto buscar, e não conseguia encontrar aquilo que eu não sabia que buscava, né? Era algo que era interior, claro. E naquela noite, eu conversando com ele, de repente eu olhei para a igreja, eu vi a igreja aberta, acesa as luzes, e me deu vontade de ir à igreja naquela noite. Eu não fui naquela noite, mas me deu vontade de ir. E eu até comentei com ele, disse, olha, o nome dele é Bruno. Eu disse, Bruno, olha, a gente vai para a festa, a gente farra, a gente faz tudo, mas a gente não vai à igreja. E Bruno era aquela pessoa que era reta, né? Sempre centrado. Ele sempre foi muito centrado. Mas a gente tem uma amizade muito forte, mas nessa época que a gente tinha já essa amizade, é como se eu já estivesse parando de fazer muitas coisas que eu fazia antes, né? Eu já estava, como ele sempre diz, quando eu converso com ele e falo sobre essa época, mas essa época você já estava melhor. E, na verdade, eu estava, mas eu não deixava de fazer muitas das coisas que eu fazia em relação à bebedeira, prostituição, muitas vezes droga. Então, era algo que ele não participava, claro, algo que ele não estava no meio, mas que eu fazia em outros momentos. Mas ele era aquele meu companheiro, ele estudava comigo, e ele é muito meu amigo até hoje, né? Depois de todo esse tempo, a gente tem um vínculo muito forte, uma amizade muito forte. Ele é padrinho do meu casamento, do meu filho, e então é uma amizade que a gente tem muito forte. E naquela noite que eu disse para ele, olha, Bruno, a gente vai para todo canto, a gente farra, a gente bebe, mas a gente não vai na igreja. É como se eu tivesse com saudade, sabe, de alguma coisa, de ir na igreja, de fazer algo que fazia mais de 10 anos, talvez, que eu tinha ido, ou uns 10 anos. Se eu fui algumas vezes, foi porque foi algo comemorativo ou algo muito... Mas eu não lembrava de ir à igreja, eu não sabia o que era ir à igreja. E aí, quando eu disse isso a ele, ele disse, olha, quem não vai é você, porque eu fui a semana passada. E aí eu parei e pensei, eu digo, isso é que danado, né? Mas Bruno, ele me conhecia muito. Se ele tivesse me convidado, eu tinha esculachado com a cara dele, né? Ele, por me conhecer bem, saber que eu não frequentava, que eu não tinha esse contato, que para mim nada disso interessava, então ele nunca tinha feito o convite.
E aí eu pensei, né? Os amigos da gente, né, sempre querem o melhor para eles e para a gente não. Sendo que, na verdade, ele queria o melhor para mim, sempre quis o melhor para mim, mas por me conhecer, nunca fez o convite porque ele ia levar um fora muito grande. E aí eu sei que naquela noite ele disse mesmo assim: olha, próxima semana vai ter uma missa, próxima quarta-feira vai ter uma missa, tem um padre muito bom aí na cidade, vamos para a missa? Aí eu disse: então vamos. A gente marcou. Aí a gente foi naquela missa, o padre era muito carismático, começou a rezar, e falou muita coisa que era da minha vida. E que eu fiquei abismado, porque eu ficava imaginando como é que ele sabe tudo da minha vida, sem ele me conhecer. Parece que na minha casa tem uma câmera escondida, ele sabe de tudo. Então, as palavras daquele padre naquela noite foram como flechas no meu coração. E aí, quando terminou aquela missa era a missa dos homens, a igreja estava lotada só de homens, e quando terminou ele fez um convite, né, dizendo que no sábado era a missa para a juventude. E aí foi onde eu tive, claro, essa foi a minha primeira experiência, assim, meu contato com Deus, de sentir Deus falando comigo através de uma pessoa, que foi o padre que estava rezando naquela noite. E aí no sábado, quando foi a missa da juventude, Bruno não pôde ir, que ia viajar para a casa da prima, e aí eu convidei um outro amigo, Everton, e ele foi comigo. Naquela noite, a igreja estava lotada de jovens, e houve um momento que o padre fez uma adoração ao Santíssimo. Quando o padre fez a adoração ao Santíssimo naquela noite, eu vi muita pessoa tendo uma grande experiência com Deus. Eu sei que aqui quem vai estar assistindo, muitas pessoas já, pelo menos, presenciaram algum momento desse, né, de adoração ao Santíssimo. E eu vi muitas pessoas também vivendo a experiência do repouso no Espírito, e eu fiquei com medo naquela noite. Né? O padre vinha perto de mim, eu me tremia, e meu coração batia forte, acelerado, as pernas estavam sem força, mas quando o padre ia se aproximando de mim, eu corria. Né? Então, eu passei a noite fugindo de Jesus. Mas eu vi o meu amigo, né, Ever, tendo uma grande experiência com Deus. E aí, quando saí da missa, na verdade, quando a gente foi para a missa, a gente já tinha combinado com alguns amigos de quando sair da missa ir para o bar beber, né? E já era de costume sempre virar a noite do sábado para o domingo. E aí eu sei que quando a gente saiu da missa, e eu comecei a conversar com Everton e perguntar a ele o que ele tinha vivido, o que ele tinha experimentado, o que tinha sido aquilo, que ele tinha vivido essa experiência de repouso no Espírito, um contato com Deus e tal. Ele disse: eu nunca experimentei algo igual. Eu estou nas nuvens, eu estou no céu. E aí foi quando eu disse: eu também quero experimentar isso. Também quero viver isso. E a gente chegou lá no bar, naquela noite, e a gente não conseguiu beber. Comeu, lanchou, comeu do tira-gosto que o pessoal estava comendo, batatinha frita, tudo, tomou refrigerante e foi embora para casa sem conseguir tomar nenhuma cerveja. Mas aí eu consegui, nesse tempo também, uma amizade, né, com esse padre. E interessante é que uma vez ele ligou para mim antes do carnaval. E eu sei que durante todo esse tempo, eu estou resumindo muito, mas durante todo esse tempo eu tive uma experiência também numa missa da graça, né, uma missa que era voltada por libertação, e nessa missa eu tive uma grande experiência com Deus, e aí eu comecei a ir mudando, deixando tudo isso que eu falei de lado, não é, a bebedeira, o cigarro, as drogas e tudo mais, sendo que como eu tinha tido essa experiência, eu estava mudando, eu tive esse contato, dessa amizade com o padre. Uma vez ele ligou para mim, e sendo que nessa época que ele ligou para mim, eu já tinha voltado para o mundo, e eu já estava bem pior do que antes. Né? Então eu estava bebendo mais, eu estava farrando mais, eu estava me desgastando mais no mundo, mas aí eu recebi a ligação dele, ele me convidando para um retiro de carnaval,
que a renovação carismática estava promovendo na cidade. E aí eu fui dar desculpa a ele, dizendo que eu não podia ir, porque eu ia trabalhar, e que não ia ter tempo, e tudo mais. Ele disse, mas você vai trabalhar os 4 dias? Eu disse, não, né? Ele disse, olha, a hora que você estiver livre, nem que seja uma manhã, uma tarde, o horário que for, você vai para o retiro. E aí eu disse a ele, tá bom, pai, me espere lá. Quando eu disse a ele, me espere lá, na minha cabeça eu disse, lá em Itabaiana, que eu vou para Itabaiana. Itabaiana aqui na região, na época, era o foco, né? Os melhores trios, as melhores bandas, tinha os blocos que eram concorrentes, então era aquela força total, né, no carnaval. Então, eu sei que eu fui para Itabaiana e acabei não indo nem um dia para o retiro. E no final do carnaval, na quarta-feira de cinzas, eu estava numa praça aqui na cidade, em Itambé, onde tem um Cristo. Eu estava nos pés desse Cristo. E é próximo à igreja, né? Dá para ver a igreja. E eu vi o povo saindo da igreja, tudo com a marca das cinzas na testa. E do nada, olhando para aquele povo saindo da igreja, me bateu um arrependimento muito grande de não ter ido para o retiro de carnaval. Então, bateu uma angústia, um arrependimento, um vazio. Parecia que eu estava de luto. E aí chegou uma amiga minha, que tinha participado do retiro de carnaval na comunidade, e aí ela chegou louca, dizendo que a vida dela era Jesus, que queria entregar a vida para Deus, que a vida dela agora era Deus e tudo. E então, aquela pessoa que quando vai para um retiro chega louco, né? Apaixonado por Jesus, foi ela. Mas eu ficava dizendo, pronto, a menina ficou doida. Mas ao mesmo tempo eu via como ela estava feliz, eu via como ela estava alegre. E eu dizia comigo, meu Deus, chega o olho dela brilha, então eu quero isso para a minha vida. E eu sei que ela pegou e me fez um convite, olha, próximo mês vai ter um retiro só para jovem, lá na Obra de Maria. E aí eu disse a ela, coloca o meu nome que eu quero ir para esse retiro. Era um vocacional. Eu não sabia como que funcionava o vocacional da Obra de Maria, eu não sabia como era, eu não sabia, na verdade, nem como era um retiro direito, porque nesse tempo todo, o retiro que eu fiz foi um seminário de vida que, por sinal, até hoje não tem como eu esquecer, foi um final de semana profundo de experiência com Deus, que foi promovido justamente por esse padre, quando ele estava aqui na cidade. E então, eu creio que tenha sido o único retiro da minha vida, que foi esse seminário de vida. Depois, justamente, foi o vocacional, que eu não sabia como era, né? Eu não conhecia direito a Obra de Maria. Eu me lembro que eu passava em Camutanga e eu via aquela medalha lá numa casa, quando o ônibus passava, que eu vinha da escola, eu estudava em Timbaúba, às vezes eu tinha que ficar a parte da tarde. Quando a gente pegava o 1002, a 1002 passava lá naquela casa que tinha uma medalha. Eu só vim descobrir, me tocar que era a Obra de Maria, depois que eu vim conhecer a Obra de Maria. E aí eu sei que a gente foi para esse vocacional, alugamos uma besta de 12 lugares e a gente foi em 21 pessoas. 21 pessoas numa besta de 12 lugares, com mala e ventilador. Me lembro que eu ainda fui todo torto, em cima de um ferro, né, na besta, e cheguei todo quebrado lá, era em Beberibe. Quando a gente chegou em Beberibe para subir a ladeira, a besta não conseguiu subir, então todo mundo teve que descer. Eu lembro que Beberibe era rodeada ali de favela, né, quem já foi em Beberibe sabe. E quando a gente chegou no meio da ladeira, subindo a pé, a gente escutou pá, pá, pá. E eu creio que era tiro, né? Se não fosse tiro, era algum fogo, alguma coisa, mas era barulho de tiro. E eu sei que a gente começou a correr subindo a ladeira, tinha uns mais fortinhos que não conseguia, a gente começou a puxar, outros empurrar, e eu sei que a gente conseguiu chegar lá em cima. E quando a gente chegou, isso era na sexta-noite, que a gente foi à noite porque alguns trabalhavam, outros estudavam, e a gente já chegou tarde lá, e eu sei que uma coisa que me chamou a atenção no Carisma foi o modo com que eles acolheram a gente,
com todo sorriso, com toda alegria. Jesus te ama, sejam bem-vindos. Teve um lanche lá para a gente e tudo mais, para acolher, recepcionar. Então, aquilo me chamou muito a atenção, né? E quando foi no sábado, a gente foi participar das palestras, né, as pregações e tudo mais, momentos de oração, que sempre tem no vocacional. E tudo aquilo começou a mexer muito comigo, né? Tudo aquilo começou a mexer. A primeira palestra foi Jeremias, né? A vocação de Jeremias. Depois Eclesiástico 2, né? Tu que vai entrar para o serviço do Senhor tem paciência, sofre as demoras de Deus. Então tudo aquilo ia mexendo comigo. E eu não entendi aquilo que eu estava sentindo naquele momento. No intervalo do almoço, enquanto todo mundo foi para o refeitório, eu fui me trancar no quarto. Então, me tranquei sozinho no quarto e comecei a rezar. E quando eu comecei a rezar, eu lembrei da passagem que Jesus diz: Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, nem a minha. Então, me veio aquela passagem, não porque eu vivia lendo a Bíblia e tal, essas coisas todas, mas como eu tenho alguns meses que eu tinha tido uma experiência com Deus. Claro que não tinha vivido essa grande conversão, essa grande mudança de vida, mas eu vivi alguns momentos. Então, me veio essa passagem. E aí, no meio da oração, eu disse: Jesus, seja feita a tua vontade, não a minha. Pronto. Aí eu não consegui falar mais nada. Eu sei que eu calei, eu silenciei, eu parei depois da oração e saí do quarto, fui embora. E quando eu cheguei no refeitório, estava um zum, zum, zum. A vocacional nem começou ainda, o bom é de noite, é a vigília, Gilberto vai chegar, e papapá, e ppp, e eu sem entender, meu Deus do céu. Nem começou, o povo está dizendo que nem começou, que o bom ainda está por vir. Eu não sei o que vai ser de mim, não. Porque a gente sabe, né, quando Deus está querendo algo da gente, a gente sente, a gente só não entende o que é que está se passando por dentro, mas é Deus que já está mexendo com a gente. E eu sei que chegou a noite, daqui a pouco chegou, quer dizer, né, à tarde, final da tarde, quando eu vejo o povo, chegou Gilberto. Eu vejo aquele homem passando de azul. Eu disse: aquele que é Gilberto? É? Aquele ali que é Gilberto, que o povo fala tanto. Mas eu sei que aquele homem, quando pegou o microfone de noite e começou a falar do amor de Deus, do Deus que é amor, Deus que ama, Deus que quer, que a natureza do peixe é nadar, a da ave é voar, de Deus é amar. Então ele falava de um jeito, né? Não só falava, ele fala ainda de um jeito tão profundo, que aquilo mexia muito comigo, eu estremecia por dentro. E no momento da adoração na vigília, de repente ele parou e ele disse: eu sinto que Deus está querendo alguns jovens daqui. Veja só, éramos 21, que a gente foi em uma besta de 12 lugares, e eu sei que naquela noite ele começou a dizer: eu sinto que Deus está querendo, e o jovem está de tal roupa, de tal cor, papapá. E quando ele ia falando isso, eu ia me tremendo. Teve uma hora que ele fez: eu sinto que tem um aqui que está de branco. Eu estava um pouco de lado, ajoelhado. Quando eu olhei para a minha camisa, que eu estava de branco, eu já fui me abaixando. E ele disse: não adianta se esconder, porque Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Ele fez: é você mesmo. E aí ali eu caí, eu chorei. E eu sei que no final da adoração, quando ele falou, né, foram 5, se eu não estou enganado, ou foram 4. E aí ele chamou lá para o altar, começaram a rezar. E ali eu tive uma experiência do repouso no Espírito. Eu sei que daquela noite até hoje, na minha vida, eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa. Então, no outro dia, foram mais alguns jovens chamados, e muito interessante, todos que foram chamados foram que estavam com a gente na besta. Todos daqui de Itambé e Perna de Fogo. Né? Então, é algo que a gente não poderia dizer que não era de Deus, porque Gilberto não sabia de onde eram. Então, depois que ele fez, né, que ele disse, que chamou lá na frente, que saiu perguntando de onde é, ele disse: não é possível.
né? O jeito dele fala, não é possível. E aí eu sei que foi possível porque eu sei que foi de Deus. Porque se não tivesse sido de Deus, eu teria voltado a ser o que era antes, mas eu nunca consegui, daquela noite até aqui, ser mais aquele jovem, aquele Júnior Belo de antes. Nunca mais entrou na minha vida um copo de cerveja, nunca mais entrou nenhuma outra droga, cigarro, nada, nada. Porque naquela noite eu me senti muito amado por Deus, e esse amor que eu senti foi justamente aquilo que eu buscava durante toda a minha vida. Né? Então, foi isso que eu encontrei. Júnior, quanto tempo tu tem de comunidade? 14 anos. 14 anos. Destes 14 anos de comunidade, depois de ter sido alcançado, você como instrumento nas mãos de Deus de evangelização, tu lembras de algo, diante de alguma evangelização que marcou a tua vocação, que você foi pregar, que você foi conduzir a algum encontro, e você lembrou da sua história diante daquela situação? Há vários. Se eu fosse contar, eu passava a noite. Né? Porque muitos e muitos retiros, né? Muitos encontros que eu já fui pregar, justamente eu vi jovens vivendo aquilo que eu vivi naquela noite, naquele retiro. Não é? Então, até hoje, muitas vezes chega algum jovem dizendo para mim, olha, eu me converti com uma pregação tua, eu me converti quando tu estava pregando no retiro, quando tu veio conduzir a adoração. Então, eu não tenho como enumerar, porque são muitos, de verdade são muitos. Então, tudo isso, quando eu olho, eu vejo esses jovens vivendo aquilo que eu vivi, experimentando o que eu experimentei. Né? Então, para mim, isso é a recompensa da minha resposta a Deus. Eu não quero ouro, eu não quero prata. Eu quero pessoas que sejam alcançadas por Deus. Né? Eu quero fazer com que a minha vocação, com a minha resposta a Deus, outras pessoas também sejam alcançadas da forma que eu fui um dia. Se eu for falar de um lugar que eu fui pregar e que eu posso saber, perceber que uma pessoa teve essa mesma experiência com Deus que eu tive, está aqui. Tu mesmo, quando eu fui pregar na Aliança. Não é? Mas é interessante, porque um dia eu também fui para uma evangelização na cidade de Mogeiro, e depois da evangelização a menina chegou e disse para mim, olha, a minha conversão, meu batismo no Espírito, foi quando tu pregou no retiro de carnaval, e eu estou aqui até hoje. Essa menina estava na evangelização, ela é da Renovação Carismática, que é até hoje, Ministério de Pregação e tudo mais. Então, para mim, essa é a maior recompensa que eu posso ter da resposta que um dia eu dei a Deus. Diante desse, você falou, né, que é casado, que tem filho, a coisa mais linda desse mundo, né, trabalha, é ainda na comunidade Obra de Maria, membro externo. Júnior, como é que você consegue conciliar? Tem muitos irmãos que nos assistem, que têm desejo de doar a sua vida na comunidade e às vezes pode até achar que só vai conseguir doar inteiramente se for membro interno. E você, para nós, é uma prova viva, né? Um dos nossos irmãos, que é um testemunho para nós, que consegue trabalhar, tem a sua família, mas se doa, dá o seu 101% pelo Evangelho. Como é para você essa experiência? Primeira coisa que eu digo para você que está assistindo aqui é que para a gente viver essa experiência é necessário o sacrifício. Né? Então, é se sacrificando, não é? Se sacrificando não é dizer que eu estou me martirizando. Não, não é esse sacrifício. Mas é o sacrifício de muitas vezes estar cansado, mas priorizar a minha vocação. É saber que um dia eu dei uma resposta a Deus e eu preciso corresponder. Eu só posso corresponder à minha vocação, ao chamado de Deus na minha vida, com as minhas ações.
Então, eu só posso fazer isso me sacrificando, sacrificando o meu cansaço, sacrificando o meu tempo, sacrificando o meu descanso, sacrificando o meu final de semana. Não que eu não vá ter o meu tempo com a minha família, não que eu não vá ter o meu tempo para um lazer, para um passeio, nada disso, pelo contrário, parece que a gente ganha mais tempo, né, fazendo tudo isso para Deus, parece que o tempo acaba se multiplicando, ao mesmo tempo que a gente tem pouco tempo, a gente percebe que diante desse tempo a gente consegue viver muita coisa, não é? E eu tenho vivido isso, né, tentado conciliar, porque a minha prioridade é a minha vocação, né? A minha prioridade é Deus, né? A prioridade da minha família, da minha casa, precisa ser, do meu casamento, precisa ser Deus. Então, Deus precisa vir sempre em primeiro lugar. E como é que eu coloco Deus em primeiro lugar? Vivendo em pensamento, da forma que eu posso, da forma que eu consigo, a minha vocação, colocando como prioridade. Então, é só priorizar. Questão de prioridade. Júnior, se hoje você olhando para a sua história, né, nesses 14 anos de comunidade, acredito eu que tem um pouquinho mais dos encontros que você teve com Deus, suas experiências com Deus, se você pudesse mudar alguma coisa, você mudaria? Você se arrepende da resposta que você deu? Se eu pudesse mudar, eu teria buscado encontrar Deus antes. Era isso que eu faria. Eu não me arrependo. Se eu pudesse viver tudo de novo, eu viveria, sem medo de errar. E você é feliz, Júnior, diante da resposta que você deu a Deus? E que você dá todos os dias, né? Porque a vocação é isso, é uma resposta diária. Então, é muito, muito interessante porque, como estás falando aí, Carol, que a resposta que nós precisamos dar a Deus é diariamente, que nós encontramos a felicidade diariamente nessa resposta que a gente dá a Ele. É isso que eu vivo. É ser feliz a cada amanhecer que eu digo Deus para Cristo. Que eu renovo o meu sim, que eu digo Espírito Santo, vem dar a resposta ao chamado que Deus me fez, porque tu sabes que sozinho eu não posso. Então, a resposta que eu dou todos os dias a Deus, da minha vocação, o chamado que Ele me fez, é através do Espírito Santo. Então, se não for por Ele, se não for por meio dEle, eu não vou conseguir, porque eu não tenho força, eu sou humano, eu sou fraco, eu sou pecador, e é justamente o Espírito Santo que me faz dar essa resposta, e é justamente dando essa resposta a Deus, eu consigo me encontrar. Então, cada dia que eu dou essa resposta a Deus, a cada amanhecer, que eu digo sim, eu acabo me encontrando. Ou seja, eu acabo me encontrando aquilo que Deus reservou para mim. E o que Deus reservou para mim é a felicidade, como diz a palavra lá em Jeremias, no capítulo 29. E o plano que eu tenho para você é um plano de felicidade. Então, o plano de Deus é um plano de felicidade. Então, não tem como eu dar uma resposta a Ele e não encontrar a felicidade. E se você pudesse dizer algo para os jovens que nos assistem agora, que desejam dar essa resposta para Deus, que sentem o chamado de Deus verdadeiramente, mas têm medo, né? Se escondem de Deus, o que é que você diria? Eu diria que a gente não pode viver de desejo. A gente tem que viver de prática, de atitude. Então, quando a gente apenas deseja e não consegue sair do lugar, a gente vai viver frustrando o chamado que Deus fez a cada um. O chamado de Deus. Não é o chamado que Deus fez na sua vida. Então, não tenha medo. Não tenha medo de sair, medo de buscar, mas não só buscar. E há muitas pessoas que buscam. O jovem rico também buscava. Porque quando o jovem rico encontrou de fato com Jesus, e Jesus pediu a ele uma renúncia, ele desceu, ele foi embora e não conseguiu mais voltar.
o Evangelho não relata que ele voltou. Ele saiu triste. Então, você que vive buscando, não seja como o jovem rico. O jovem rico, ao perceber que ele estava pedindo algo, e era algo que era necessário renúncia, ele se entristeceu e saiu. Por que ele saiu triste? Porque não conseguiu dar a resposta. Porque se ele conseguisse dar a resposta e fazer a renúncia que Jesus estava pedindo, ele ia sair feliz, ele ia sair sorrindo. Então, dar a resposta a Jesus, dar a resposta ao chamado que ele nos faz, é justamente encontrar a felicidade na nossa vida. Então, não tenha medo de fazer isso, se arrisque. Amém. Júnior, eu quero agradecer por você ter se disponibilizado pela sua doação, pela sua vocação. Obrigada por ter partilhado para nós o seu testemunho, que me alcança, não é de hoje, você já sabe disso. Eu já externei isso para você, mas eu agradeço pelo seu testemunho, que com certeza alcança tantos jovens, assim como também me alcança. Muito obrigada por ter partilhado. Muito obrigado pela sua doação, pelo seu sim diário. Amém. Então, eu que agradeço por ter cada oportunidade da gente poder falar do que Deus fez na nossa vida, significa dizer voltar ao primeiro amor. Então, todas as vezes que eu falo, que eu testemunho, eu volto mais uma vez ao primeiro amor. E eu que agradeço por essa oportunidade de poder lembrar de tudo isso. Amém. E muito obrigada a você que assistiu mais um episódio da nossa série Eternamente Vocacionado. Nós te agradecemos e pedimos que você possa curtir, que você possa compartilhar este vídeo, esta série, este episódio, para que outras pessoas também possam ser alcançadas por este testemunho. Deus te abençoe.